Meus amigos, a COP30 e seus desafios para evitar o aquecimento global e a mudança climática catastrófica global é o tema da nossa apresentação a partir desse momento. O nosso objetivo é apresentar a COP30, que é a 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a ser realizada em Belém do Pará, no Brasil, em novembro de 2025. E seus desafios para evitar o aquecimento global e a mudança climática global que tende a ser catastrófica, conforme nós vamos apresentar mais adiante. Neste vídeo que estamos apresentando, nós pretendemos apresentar as causas do aquecimento global e da consequente mudança climática global. Vamos apresentar também as consequências do aquecimento global e da mudança climática global dele resultantes. Vamos apresentar, portanto, as causas e as consequências do aquecimento global e da mudança climática global. E o papel que nós entendemos que deveria ser assumido pela COP30, no sentido de apresentar estratégias eficazes para evitar o aquecimento global e a mudança climática catastrófica global. A nossa apresentação ela vai consistir, portanto, de 4 partes. Na primeira, nós vamos apresentar as causas do aquecimento global e da consequente mudança climática global. No segundo bloco, vamos apresentar as consequências do aquecimento global e da mudança climática global dele resultantes. No terceiro bloco, nós vamos abordar o papel requerido da COP30, no sentido de apresentar estratégias eficazes para evitar o aquecimento global e a mudança climática catastrófica global. E finalizaremos apresentando as conclusões de tudo que nós apresentamos a partir desse momento. Então, o primeiro bloco que nós pretendemos abordar diz respeito às causas do aquecimento global e da consequente mudança climática global. Antes de tudo, é importante entendermos o conceito do que seja aquecimento global e a mudança climática. Nem nisso é importante esclarecer, sobretudo para aqueles que não têm vivência com esse tema, que o aquecimento global, que era um assunto de interesse exclusivo da comunidade científica, assume hoje uma dimensão muito mais ampla, sendo motivo de preocupação das pessoas e governos do mundo todo. A mídia contribuiu bastante para que a questão do aquecimento global se tornasse uma questão de interesse geral, divulgando as mudanças climáticas extremas registradas desde a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, em 1786. Desde a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, em 1786, até hoje, em várias partes do mundo. Além de divulgar a opinião de muitos cientistas e instituições atestando a gravidade do problema, que é o que nós pretendemos mostrar ao longo da nossa apresentação. É importante observar, meus amigos, que o aquecimento global resulta do efeito estufa, causado pela retenção de calor na baixa atmosfera da Terra, resultante da concentração de gases de vários tipos. A Terra recebe radiação emitida pelo Sol, que é absorvida pela superfície da Terra, aquecendo-a. Grande parte dessa radiação, ou seja,
dessa radiação que é absorvida pela superfície da Terra, é devolvida ao espaço. E a outra parte é absorvida pela camada de gases que envolve a atmosfera, causando efeito estufa. É devido a este fenômeno natural, o efeito estufa, que temos atualmente uma temperatura média da Terra de 15 graus centígrados. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura média do planeta seria de menos 18 graus centígrados. Dá para perceber a dimensão do problema provocado pelo efeito estufa sobre o planeta Terra. Para estar em equilíbrio climático, esse é um aspecto também do ponto de vista da física e da química também, a Terra deve receber a mesma quantidade de energia que envia de volta ao espaço. Ou seja, a quantidade de energia da radiação solar que a Terra recebe deveria ser voltar ao espaço sob a forma de calor. Se ocorrer desequilíbrio por algum motivo, que é o que está acontecendo atualmente, o globo terrestre aquece ou esfria até a temperatura atingir novamente a medida exata para a troca correta de calor. Esta é a forma pela qual a Terra, o planeta Terra deveria operar. Recebe energia do Sol, que envia de volta para o espaço, a energia que recebe. E se ocorre algum desequilíbrio, o globo terrestre aquece, como está acontecendo no momento, ou esfria até a temperatura atingir novamente a medida exata para a troca correta de calor. O equilíbrio climático natural foi interrompido. Esse equilíbrio que há pouco nós falamos, esse equilíbrio climático natural foi interrompido pela Revolução Industrial na Inglaterra em 1786. Desde o século XIX, as concentrações de dióxido de carbono, que é um gás de efeito estufa, essas concentrações de dióxido de carbono no ar aumentaram em 30%. Houve o dobro do metano, ou seja, 60% do metano. E o óxido nitroso cresceu 15%. Então são os três principais gases de efeito estufa que estão nas mais baixas camadas da atmosfera, que é o dióxido de carbono, que aumentou 30%, o metano, que aumentou 60%, e o óxido nitroso, que cresceu 15%. O aquecimento global é produzido, esse é um ponto que é importante observar, é produzido pela atividade humana, que é chamada antropogênica, no planeta, e também por processos naturais, como a decomposição de matéria orgânica e erupções vulcânicas. Então são três as fontes geradoras desses gases de efeito estufa: as erupções vulcânicas, a decomposição da matéria orgânica e a atividade humana, que é chamada antropogênica. Por muito tempo, os processos naturais asseguravam, ou seja, de decomposição da matéria orgânica e as erupções vulcânicas, esses processos naturais asseguravam por si só a manutenção do efeito estufa, que, por sinal, tem sido importante, sem o qual a vida não seria possível na Terra. Mas a existência do efeito estufa, devido à decomposição de matéria orgânica e erupção vulcânica,
exerceu um papel fundamental no sentido de que a própria vida no planeta Terra pudesse acontecer. Os gases responsáveis pelo aquecimento global derivados da atividade humana, que é a terceira fonte geradora desses gases, passou a ter um papel relevante a partir da primeira Revolução Industrial. E esses gases responsáveis pelo aquecimento global derivados da atividade humana são produzidos por combustíveis fósseis, utilizados em automóveis, indústrias e usinas de energia, sobretudo termoelétricas, pela produção agrícola e também a queima de florestas. E o Brasil, por exemplo, dá uma contribuição importante com relação à queima de florestas. É o principal fator contribuinte do Brasil à produção de gases de efeito estufa, a queima de florestas. As evidências do aquecimento global são amplas. Podemos citar as seguintes: 11 dos 12 últimos anos foram os mais quentes registrados no planeta. E isso está constatado pelos estudos de várias instituições de pesquisa. A temperatura da região ártica, do Polo Norte, dobrou nos últimos 100 anos. A temperatura no Polo Norte dobrou nos últimos 100 anos. Desde 1978, a cada década, quase 3% da camada de gelo do Polo Norte derreteu, contribuindo para aumentar o nível do mar. É uma das consequências do derretimento das calotas polares, né? Montanhas glaciais e geleiras vêm derretendo em ritmo recordes. 2.000 metros foi o comprimento que a geleira Gangotri, que tem agora 25 quilômetros, no Himalaia, perdeu em 150 anos. E o ritmo está acelerando. Quer dizer, houve uma perda de 2.000 metros nessa geleira de 25 mil quilômetros, de 25 mil metros. Oceanos absorvem 80% do calor excedente gerado nos últimos anos, ajudando a aumentar o nível dos mares. Porque, de acordo com a física, se um líquido, como é o caso da água do mar, é aquecida, ela aumenta de volume. E isto, evidentemente, contribui para aumentar o nível dos mares. E os oceanos têm absorvido 80% do calor excedente gerado nos últimos anos. O nível das chuvas cresceu de forma alarmante na América do Norte e do Sul. E aqui no Brasil nós temos tido vários exemplos, como foi o caso no ano passado do Rio Grande do Sul, das inundações que ocorreram por lá. E outras partes do Brasil também. Mas o nível das chuvas cresceu de forma alarmante nas Américas do Norte e do Sul, no norte da Europa também, e no norte e no centro da Ásia. Então, tem havido o aumento das chuvas em todo o globo terrestre. As secas aumentaram no Sahel, no Mediterrâneo, no sul da África e partes do sul da Ásia. A água do mar, no hemisfério norte, tem ficado mais fria. No hemisfério sul, o grau de salinidade aumentou. Aumentou o número de dias quentes e diminuiu a quantidade de nevascas e dias de baixa temperatura. Desde 1970, aumentou a incidência de tufões e furacões no Atlântico Norte. As geleiras do Himalaia estão derretendo. As ilhas do leste da Índia estão ficando embaixo d'água. E os desertos do país estão sendo inundados por chuvas incomuns. Então, estes são algumas evidências que estamos apresentando para vocês que demonstram que o aquecimento global
está provocando mudanças significativas no clima do nosso planeta. Nós temos uma figura que mostra a evolução das temperaturas globais médias de 1880, quando ocorreu a Revolução Industrial. Aqui nós temos dados até 2013. E dá para neste gráfico dá para perceber que, por exemplo, de 1880 até 1930, praticamente a temperatura média do planeta ela se situou na faixa de entre 56,5 e 57 graus Fahrenheit. Está aqui indicado. Quer dizer, você vê que de 1880 até 1930, a temperatura se manteve estável. Mas a partir de 1930, mais especificamente 1940, a partir de 1900 e... Não, vamos repetir o que estava falando. Eu falei 1930, mas na realidade 1920. Até 1920, que é o dado que corresponde a esse ponto, a temperatura média do planeta se manteve praticamente estável. Mas a partir de 1920, coincidentemente, esse período que nós estamos eu faria uma outra retificação. Na realidade, 1915. 1914, diria melhor. A 1914 corresponde a esse ponto aqui. 1914 corresponde a esse ponto aqui. A temperatura do planeta, inclusive, era decrescente. A temperatura média do planeta era declinante durante esse período. Mas a partir de 1914, coincidentemente com a Primeira Guerra Mundial, a temperatura do planeta subiu. Então, evoluiu de 1915 para 1945, atingiu esse pico aqui. Ou seja, a temperatura saiu de abaixo de 56,5 graus Fahrenheit e alcançou 57,5. Houve um aumento de 1 grau na temperatura média do planeta durante esse período, ou seja, entre a Primeira Guerra Mundial e o final da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945. Então, esse período aqui corresponde ao período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, a temperatura média do planeta cresceu de 1 grau. Quer dizer, aquela tendência declinante que estava acontecendo de 1880 até 1914, ela apresentou um crescimento. Entretanto, a partir de 1945, a temperatura tem sido crescente ao longo do tempo. Então, isso daqui mostra o seguinte, que de 1880 até 2013, a temperatura média do planeta evoluiu de 57%, vamos dizer assim, ou melhor, 56,5%,
ou melhor, 56,5 graus Fahrenheit, evoluiu para atingir 58,3 graus Fahrenheit. Ou seja, houve um crescimento da ordem de, podemos afirmar, da ordem de 2%, se levarmos em conta a partir de 1880. Isso até 2013. Então, o aumento da temperatura média do planeta está acontecendo, o que demonstra que está havendo um processo de aquecimento global. É evidente que esse aumento da temperatura média do planeta tem muito a ver com a contribuição das atividades humanas, que é o fator desestabilizador desse processo em que nós estamos vivendo no nosso planeta. Pelo o que acabamos de observar, o mundo enfrenta um desafio que é isso a partir dos estudos de várias instituições de pesquisa e nas diversas conferências das Nações Unidas sobre o clima, a constatação é que o mundo enfrenta um desafio, que é não permitir que a temperatura média global cresça no século XXI acima de 2 graus centígrados, a partir do qual a mudança climática será catastrófica e irreversível. Para evitar esse cenário catastrófico, as emissões globais de gases de efeito estufa terão que ser reduzidas abaixo dos níveis de 1990. Se não for revertida essa tendência, se não for revertida a tendência atual de alta na produção de gases de efeito estufa, não há a menor possibilidade de limitar o aumento do aquecimento global a 1,5 grau, que corresponde a 50,7 graus Fahrenheit, meta estabelecida em 2015 pelo Acordo de Paris. E a temperatura planetária deverá subir entre 2,5 graus centígrados e 3 graus centígrados até o fim do século. Então, se nós levarmos em conta esse gráfico, a temperatura do planeta aqui, por exemplo, em 2013, estava entre 58% e 58,5%, deverá aumentar de 2,5, deverá aumentar para 84 graus Fahrenheit, ou seja, em 2000 deverá aumentar entre 2,5 e 3 graus centígrados, que corresponde, ou seja, atingir 84,5, entre 84,5 e 101 graus Fahrenheit. Então, observe o seguinte, nós aqui estamos entre 58 e 58,5%, ou graus Fahrenheit, digo melhor, em 2013. Quer dizer, se houver essa tendência de crescimento da temperatura, poderemos atingir 84,5, entre 84,5 e 101, quer dizer, praticamente dobraria a temperatura média do planeta, o que seria extremamente catastrófico para as condições de vida em nosso planeta. Esse nível de aumento do aquecimento global, este aumento
esse nível de aumento do aquecimento global Ok, o volume de mídia será mais baixo. repetindo, esse nível de aumento do aquecimento global, em 2013, correspondia, estava entre 58 e 58,5 graus Fahrenheit, podendo alcançar entre 84 e 101 graus Fahrenheit, ou seja, quase que dobrar, entendeu, a temperatura registrada em 2013. Esse nível de aumento do aquecimento global é considerado catastrófico. Saiba mais realista e honesto com a população. Ele disse que Desculpe, é que houve uma ligação aqui no celular. Mas, repetindo, esse nível de aumento do aquecimento global é considerado catastrófico pelos números, como mostrei. Quer dizer, se em 2013 correspondia, estava entre 58 e 58,5 graus centígrados, graus Fahrenheit, passaria a atingir 84, entre 84 e 101 graus Fahrenheit. É como se dobrasse praticamente a temperatura média do planeta. E evidentemente que essa situação seria catastrófica. Esse nível de aumento do aquecimento global é considerado catastrófico, não há dúvida, com altíssimo custo de vidas humanas. Isso traz consequências em termos de vidas humanas e prejuízos econômicos também. Para entrar no caminho menos dispendioso para limitar o aumento do aquecimento global a 1,5 grau, as emissões devem cair 42% até 2030, o que é praticamente impossível de acontecer. Isso em comparação com os níveis de 2019. Outra possibilidade seria reduzir em 7,5% as emissões de gases de efeito estufa, ano após ano, daqui até 2035. Isso de acordo com estudos que foram realizados. Inclusive, no final da nossa apresentação, nós vamos mostrar as fontes que nós utilizamos para apresentar esses dados para todos vocês. Os gases do efeito estufa, meus amigos, responsáveis pelo aquecimento global, resultantes da atividade humana, são produzidos pelos combustíveis fósseis, como falei, no setor de energia, indústria, agricultura, florestas e uso da terra, e além do setor de transportes. O setor de energia, por exemplo, é responsável por 34%. Quando eu falo setor de energia, é aqueles setores voltados fundamentalmente para a produção de energia. São as termoelétricas, por exemplo. E que contribuem com 34%. A indústria contribui com 24% dos gases de efeito estufa em todo o planeta. A produção de energia, 34%. A agricultura, florestas e uso da terra, 22%. E o setor de transportes, 15%. O uso dos combustíveis fósseis para a produção de energia é uma das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa. A agropecuária também é um dos setores que mais emite gases de efeito estufa. O transporte rodoviário, edifícios residenciais e comerciais também são atividades que geram a maior parte das emissões de gases de efeito estufa. Isso significa dizer que devem ser adotadas estratégias que possibilitem a redução ou eliminação das emissões de gases de efeito estufa desses setores econômicos,
para evitar o aquecimento global. Então, o que nós apresentamos agora foi o primeiro bloco da nossa apresentação, que trata das causas do aquecimento global e da mudança climática que tende a ser catastrófica, né? Conforme nós demonstramos com os números que apresentamos. Agora vamos ver o segundo bloco da nossa apresentação, que são as consequências do aquecimento global e da mudança climática global dele resultantes. Bem, o aquecimento global e a consequente mudança climática global pode provocar as seguintes consequências: continuidade do aumento da temperatura média do planeta Terra, conforme nós mostramos naquela figura anterior. Segundo, é o aumento da temperatura dos oceanos, que é um fato grave também. Porque quanto maior é a temperatura dos oceanos, maior a possibilidade de incidência de tufões e furacões. Terceiro, o aumento do derretimento das cordilheiras e calotas polares. Isso deve acontecer no Himalaia, nos Alpes, nos Andes e também no Polo Norte e no Polo Sul. E esse derretimento das cordilheiras e calotas polares tem implicações com relação ao aumento do nível do mar. A quarta consequência diz respeito a inundações de áreas e cidades costeiras, como resultado do aumento do nível do mar. Quinto, o aumento da insolação e radiação solar, devido ao aumento do buraco da camada de ozônio. Sexto, a intensificação de catástrofes climáticas, com furacões e tornados, secas, chuvas inclementes, como nós estamos observando aqui no Brasil, entre outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão. E sétimo, o comprometimento da saúde da população mundial. E oitavo, extinção de espécies por condições ambientais adversas para a maioria delas. Então essas são as consequências do aquecimento global e da consequente mudança climática global. Todas as indicações, todas as pesquisas realizadas por várias instituições científicas, todas as indicações delas são as de que o nível do mar pode subir devido ao aumento da temperatura média global. Então, aquele aumento da temperatura média global que nós mostramos no gráfico anterior vai contribuir para que haja um aumento no nível do mar. Pode haver o derretimento das camadas de gelo depositadas nas calotas polares e nos cumes das grandes cadeias de montanha. Até 2050, são as previsões de várias instituições de pesquisas. Até 2050, o nível do mar pode subir para 1,17 m. No ano 2075, para 2,12 m. E em 2100, para 3,45 m. Desaparecendo grandes extensões de terras costeiras, ilhas e cidades litorâneas. O maior número de furacões tende a ocorrer com o aumento da temperatura global. Alguns cientistas estão preocupados de que no futuro a calota polar e a geleira derretam significativamente. É um outro ponto também importante. Na medida em que a temperatura do planeta cresce de forma descontrolada, existe uma tendência de que ocorra o derretimento da calota polar, das calotas polares, e que essas geleiras derretam significativamente. Se isso acontecer,
pode haver um aumento no nível do mar em muitos metros. A revista Galileu, número 170, de junho de 2006, publicou o texto sobre o título Aquecimento Global e a Economia, no qual informa que a camada de gelo da Antártida se a camada de gelo da Antártida desaparecer, seria uma catástrofe, porque a região tem gelo suficiente para elevar o nível dos mares globais a mais de 65 metros. O que eles querem dizer é o seguinte, que se houver um derretimento total da Antártida, do gelo da Antártida, isso vai provocar uma elevação do nível dos mares em mais de 65 metros. Tem sido recorrente também a ocorrência de inundações nas cidades em vários países do mundo. E aqui no Brasil tem sido recorrente isso. Está havendo uma mudança drástica no clima da Terra graças ao aquecimento global, que está contribuindo para a ocorrência de inundações nas cidades que se repetem de forma cada vez mais catastróficas em seus efeitos. As inundações que devastaram algumas cidades do oeste e do sul da Alemanha, Henan na China e Londres na Inglaterra em 2021 demonstram a vulnerabilidade de áreas altamente populosas a enchentes catastróficas. As enchentes catastróficas que varreram a Europa e a China são um alerta de que represas, diques e sistemas de drenagem mais fortes são tão urgentes quanto medidas de prevenção em longo prazo contra as mudanças climáticas, porque eventos climáticos que já foram raros estão cada vez mais comuns. No entanto, enquanto o clima da Terra não se estabilizar, cada país precisará preparar suas cidades para enfrentar eventos extremos do clima. Esse é um ponto também importante. Todas as cidades têm que ter planos capazes de enfrentar eventos extremos no clima. Em muitos países, os rios propensos a inundações precisam ser cuidadosamente gerenciados. Defesas como diques, reservatórios e represas precisam ser usadas para impedir que os rios transbordem. De todas essas consequências, meus amigos, que acabamos de elencar, e a que deveria merecer grande prioridade em sua solução, diz respeito à adoção de estratégias para evitar o comprometimento da saúde da população mundial. Porque o aquecimento global já está impactando enormemente sobre a saúde da população mundial. E tende a se agravar na medida em que essa tendência catastrófica se mantenha. O aquecimento global já está impactando enormemente sobre a saúde da população mundial. A mudança climática resultante do aquecimento global afeta diretamente a saúde humana por meio de eventos climáticos extremos, da propagação de doenças transmitidas por vetores e outras doenças infecciosas e do agravamento da poluição do ar. Inclusive, a poluição do ar tende a se tornar cada vez mais grave na medida em que os gases de efeito estufa se acumulam cada vez mais no ambiente que vivemos. Indiretamente, a mudança do clima afeta a saúde humana, causando desnutrição, piorando as condições de trabalho e gerando estresse mental. O aumento da frequência das ondas de calor acarretará em uma duplicação ou até mesmo uma triplicação até 2050 dos casos de infarto e doenças respiratórias. Isso tudo são dados já resultado de pesquisas realizadas por várias instituições científicas. Haverá aumento também da quantidade de pessoas afetadas pela asma, das infecções transmitidas
por mosquitos, dos casos de envenenamento por alimentos, e as infecções virais como a gripe aviária e a pneumonia típica, o SARS. O calor extremo é uma das principais causas de morte relacionadas com o clima. A combinação de mudanças climáticas com a urbanização continua a intensificar os extremos de calor em todo o mundo. O estresse térmico afeta a produtividade e pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, respiratórias e renais. Um dos aspectos que é importante destacar é que não apenas chuvas inclementes, mas também secas, afetam a produção agropecuária. Então isso tem impactos também sobre a produção de alimentos. E isso, evidentemente, pode contribuir para o agravamento da saúde da população mundial. Então, esses são os aspectos que eu gostaria de observar a respeito das consequências do aquecimento global e da mudança climática que tende a ser catastrófica em nosso planeta. Os aspectos que nós apresentamos demonstram de forma inequívoca que a situação é gravíssima. E agora nós vamos falar sobre o terceiro bloco, que diz respeito ao papel requerido à COP30 para evitar o aquecimento global e a mudança climática catastrófica global. Antes de tudo, vamos lhes apresentar sobre o que oficialmente se busca com a realização dessa 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que será realizada em Belém do Pará, no Brasil, em novembro de 2025. Trata-se de uma conferência anual organizada pela ONU, onde países signatários desta Convenção Quadro das Nações Unidas debatem e negociam medidas para combater as mudanças climáticas, incluindo a redução de emissões de gases de efeito estufa. Os objetivos da COP30 serão os de discutir a atual conjuntura climática, visando buscar soluções para combatê-la, revisar planos e metas e estabelecer novos compromissos. A COP30 tem como objetivo principal reforçar o compromisso global com a redução de emissões de gases de efeito estufa para conter o aquecimento global, com metas ambiciosas para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Além disso, a COP30 busca fortalecer o financiamento climático para países em desenvolvimento, promover a adaptação às mudanças climáticas e incentivar a inovação em tecnologias de baixo carbono e energia renovável. A COP30 tem como objetivos específicos incentivar os países a aumentar seus compromissos de redução de emissões para alinhar-se com o objetivo de 1,5 graus centígrados no Acordo de Paris. Segundo, buscar a mobilização de recursos financeiros para apoiar países em desenvolvimento em seus esforços de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Terceiro, ajudar os países a se prepararem e se adaptarem aos impactos já inevitáveis das mudanças climáticas, como aumento do nível do mar e eventos climáticos extremos. Quarto, impulsionar o desenvolvimento e a implementação de tecnologia de baixo carbono e energia renovável, que são cruciais para a transição para uma economia sustentável. Quinto, ser um espaço importante para o diálogo e a cooperação entre os países na busca de soluções conjuntas para o problema das mudanças climáticas. Sexto, abordar as desigualdades e os impactos socioeconômicos das mudanças climáticas em populações vulneráveis. Sétimo, reconhecer a importância da preservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais,
na mitigação e adaptação às mudanças climáticas. E oitavo, promover o uso de soluções baseadas na natureza, como o reflorestamento e a restauração de ecossistemas para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, são esses os propósitos da COP30, oficialmente declarados. Agora, várias são as conclusões, meus amigos, aí já abordo o que nós temos constatado de todos os acordos que foram feitos sobre o clima ao longo da história. Eu gostaria de observar que eu tive a oportunidade de participar da chamada Cúpula da Terra, em 1992, no Brasil, chamada a Eco 92, quando ali foi dado pontapé inicial para que se realizassem eventos como esses que vai ser realizado em Belém, a COP30. Por exemplo, foi a partir da Cúpula da Terra em 1992 que foi dado pontapé inicial para a COP1, que foi realizada em Berlim em 1995. Então, durante todo esse tempo, nós temos acompanhado e participado, na medida do possível, dos debates sobre a questão do aquecimento global e da mudança climática. Então, o que nós estamos opinando é baseado numa experiência que já vem há mais de 50 anos, em que estamos envolvidos e acompanhando atentamente todas essas questões ligadas ao aquecimento global e à mudança climática. O que nós podemos afirmar é o seguinte, que várias são as conclusões extraídas dos acordos sobre o clima celebrados ao longo da história, que permitem concluir pela ineficácia na gestão das metas a serem perseguidas pelos países. Então, há uma ineficácia na gestão das metas, devido ao fato delas serem estabelecidas voluntariamente por cada país, que não são obrigados a executá-las, para garantir, por exemplo, que o aquecimento global fique abaixo de 2 graus Celsius, rumo a 1,5 graus Celsius até o ano 2100, conforme foi estabelecido no Acordo de Paris. A COP30 precisa obter dos países, essa é a minha opinião, dos países o compromisso de execução das metas assumidas, que devem ser geridas pela ONU, com novos métodos de gestão, que assegure seu cumprimento. Além disso, todos os documentos produzidos nas diversas COPs, desde 1995, foi a COP1, em Berlim, na Alemanha, todos esses documentos produzidos nas diversas COPs são omissos ao não apresentarem propostas concretas que contribuam para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável em nosso planeta, em substituição a um insustentável modelo de desenvolvimento capitalista existente, predador do meio ambiente, e para a construção de um mundo de paz que se contrapõe às guerras que proliferam pelo mundo, haja vista serem as guerras também grandes responsáveis pelo comprometimento do meio ambiente do planeta. A COP30 precisa obter dos países o compromisso de implementar um modelo de desenvolvimento sustentável e de construção de um mundo de paz e progresso para toda a humanidade. Há 140 anos, Karl Marx, um filósofo, já tinha alertado em O Capital, sua obra que desvendou
a essência do capitalismo, nessa obra, Karl Marx já tinha alertado para as consequências destruidoras para o meio ambiente do então recente modo de produção capitalista. Marx afirmou que cada progresso na agricultura capitalista é não só um progresso na arte de espoliar o trabalhador, mas também na arte de espoliar o solo. Cada progresso no aumento de sua fertilidade, dentro de um dado prazo, é também um progresso na ruína das fontes duradouras dessa fertilidade. Quanto mais um país, por exemplo, os Estados Unidos, tem como base de seu desenvolvimento a grande indústria, tanto mais rápido será tal processo de destruição. Essa era a opinião de Karl Marx. A produção capitalista, portanto, apenas desenvolve a técnica e a combinação do processo social de produção, minando simultaneamente as fontes de todas as riquezas, a terra e o operário. E este era o pensamento de Karl Marx há 140 anos. Qual idioma? O capitalismo é um sistema Qual idioma? Um capitalismo é um sistema econômico que se baseia na propriedade privada dos meios de produção. Todos nós sabemos disso. Está cada vez mais evidente que para movimentar recursos, produzir e lucrar mais, acumulando mais e mais capital, as empresas capitalistas consomem e destroem recursos naturais em busca de crescimento e do lucro como pré-requisito fundamental para que o sistema capitalista continue em expansão. A prática demonstra que o capitalismo destrói para voltar a se impulsionar. É indiscutível que houve um enorme avanço no nível de bem-estar médio dos habitantes do planeta Terra, a partir da Revolução Industrial na Inglaterra desde 1760. No entanto, muito disso foi conquistado à custa do uso desordenado dos recursos naturais, principalmente para gerar a energia necessária baseada em combustíveis fósseis, que sustentou o crescimento econômico capitalista. Hoje a natureza já está cobrando o seu preço. Bastando observar os impactos resultantes do aquecimento global e das mudanças climáticas que tendem a se tornar catastróficas. Eu gostaria aqui de fazer um pequeno parêntese abordando essa questão do capitalismo, que nós temos formas selvagens de capitalismo, que é dominante em todo o planeta, mas temos também uma área no planeta onde o capitalismo opera, mas de forma ordenada, que é o caso da Escandinávia. Os países escandinavos conseguiram fazer com que o processo de desenvolvimento da sociedade acontecesse de forma que os capitalistas, o modo de produção capitalista não é, digamos assim, não tem esse caráter destruidor dos recursos naturais. Então é possível, dentro do próprio capitalismo, desde que seja adotado um modelo de capitalismo imperante na Escandinávia, fazer com que essa degradação do meio ambiente não aconteça como tem sido uma característica dominante no restante do mundo. Para mudar essa situação e colocar um fim aos eventos climáticos extremos que ameaçam de destruição do nosso planeta e a humanidade, é necessário promover uma profunda transformação da atual sociedade. A insustentabilidade do modelo de desenvolvimento capitalista em vigor é evidente.
haja vista que tem sido extremamente destrutivo das condições de vida no planeta. Diante deste fato, é um imperativo a substituição do atual modo de produção capitalista dominantes em todo o planeta por outro modo de produção que leve em conta o homem integrado com o meio ambiente, com a natureza, isto é, o modelo de desenvolvimento sustentável. O exemplo que eu apresentei dos países escandinavos poderia ser seguido por todos os países do mundo, de tal maneira que o capitalismo ainda continuasse presente, mas de forma ordenada, de forma a evitar seu aspecto destrutivo das condições de existência da vida e dos recursos naturais do nosso planeta. Então, diante deste fato, é um imperativo a substituição do atual modo de produção capitalista dominante em todo o planeta por outro modo de produção, que leve em conta o homem integrado com o meio ambiente, com a natureza, isto é, o modelo de desenvolvimento sustentável. Isto não tem sido considerado nas COPs, até então realizadas pela ONU. A COP30 precisa propor um modelo de desenvolvimento sustentável a ser adotado em todos os países do mundo para reverter o quadro atual. Outra questão não abordada nas COPs anteriores diz respeito às guerras, que são também grandes responsáveis pelo comprometimento do meio ambiente do planeta, as quais se proliferam pelo mundo. Entre as inúmeras consequências funestas das guerras estão os efeitos devastadores sobre o meio ambiente. Além de matar pessoas, as guerras destroem a natureza também. Os bombardeios de alvos militares e de populações civis, como por exemplo recentemente na guerra da Ucrânia e na faixa de Gaza, o intenso movimento de veículos militares e tropas, a grande concentração de voos de combates, os mísseis jogados sobre cidades e a destruição de estruturas militares e industriais durante todos esses conflitos também provocam a emissão de metais pesados e outras substâncias que contaminam o solo, a água e o ar. Além da contaminação ambiental, é necessário considerar ainda a modificação das paisagens naturais e a perda da biodiversidade a longo prazo, seja pela presença de minas terrestres ou agentes químicos dispersados no ambiente. O combate às guerras precisa ser considerado também na COP30. Finalmente, é importante ressaltar que todos os acordos celebrados até hoje, inclusive o Acordo de Paris, são omissos, também no que concerne a construção de um sistema de governabilidade na sociedade global, que seja capaz de assegurar não apenas a defesa do meio ambiente do planeta Terra ameaçada pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas catastróficas, mas também o reordenamento da economia mundial, que está levando o mundo à depressão, a depressão econômica. E o estabelecimento de relações internacionais capazes de evitar a proliferação de guerras, ambas comprometedoras também do meio ambiente global. Quer dizer, também as crises econômicas, como também as guerras, ambas comprometem o meio ambiente. É preciso evitar que essas graves omissões das diversas COPs se repitam na COP30, para que tenhamos sucesso na tentativa de evitar as mudanças catastróficas no clima do planeta Terra no século XXI. Precisamos fazer com que não se realize o prognóstico de James Lovelock, renomado cientista, que afirmou que o aquecimento global é irreversível e que será uma época sombria, que, na opinião dele,
mais de 6 bilhões de pessoas vão morrer nesse século. Em outras palavras, Lovelock afirma que a raça humana está condenada, devendo conviver com os 4 cavaleiros do Apocalipse: guerra, fome, pestilência e morte. A COP30 precisa evitar este cenário traçado por James Lovelock. A COP30 deveria estabelecer também como prioridade reduzir a emissão de gases de efeito estufa com a implantação de um sistema sustentável de energia baseado em fontes de energia limpa e renovável, ou seja, hidrelétrica, solar, eólica, hidrogênio e biomassa, em substituição ao sistema atual, baseado em petróleo, carvão, gás natural e nuclear. E a construção de cidades inteligentes e sustentáveis, para proteger a população mundial contra as consequências resultantes do aquecimento global e das mudanças climáticas globais. Nós já constatamos que o aumento dos gases de efeito estufa e o aumento da temperatura média do planeta afeta a saúde da população mundial. Então, se nós queremos evitar que isso aconteça, temos que reduzir a emissão de gases de efeito estufa, ou até mesmo eliminá-las. De que forma? Implantando um sistema sustentável de energia e construindo cidades inteligentes e sustentáveis. Por quê? Vamos explicar por que eu defendo essa tese. Primeiro, porque a implantação de um sistema sustentável de energia baseado em fontes de energia limpa e renovável se impõe globalmente, porque a atual produção e consumo de energia nos diversos setores da economia mundial são responsáveis por cerca de 73% das emissões globais de gases de efeito estufa. Por exemplo, todos os setores, tanto de produção de energia, indústria, agricultura e transportes, todos esses setores são responsáveis por 73% das emissões de gases de efeito estufa, de acordo com dados que nós levantamos, né? A construção de cidades inteligentes e sustentáveis se impõe também por quê? Porque as cidades são responsáveis por mais de 75% das emissões globais de gases de efeito estufa. Por exemplo, as cidades são responsáveis por 75% e o setor rural são responsáveis por 25%. Então, as cidades devem merecer uma prioridade no sentido de enfrentamento da questão da emissão de gases de efeito estufa. Um sistema sustentável de energia baseado em fontes de energia limpa e renovável e a construção de cidades inteligentes e sustentáveis colaboraria no sentido de reduzir a emissão de gases de efeito estufa significativamente e proporcionar as condições para evitar o comprometimento da saúde da população mundial. Eu acho que, inclusive, o objetivo último de todas as ações que uma COP deveria desenvolver seria exatamente assegurar que a população mundial não seja comprometida na sua saúde. A implantação de um sistema mundial sustentável de energia, baseado em fontes de energia limpa e renovável, se impõe porque a atual produção e o consumo de energia são responsáveis por cerca de 73% das emissões globais de gases de efeito estufa. Este valor inclui as emissões decorrentes do transporte, geração de eletricidade e calor, fabricação, construção, emissões fugitivas e outras fontes de queima de combustíveis. As principais atividades dentro do setor de energia que contribuem para as emissões de gases de efeito estufa incluem o transporte, como a queima de combustíveis fósseis em veículos, carros, caminhões, aviões, navios. É uma fonte significativa de emissões de CO2 e outros gases.
A geração de eletricidade e calor, como a queima de combustíveis fósseis para gerar eletricidade e calor em usinas termoelétricas, é uma das principais fontes de emissões de CO2, metano e óxido nitroso. A fabricação e construção para a produção de materiais, como cimento e aço, e a construção de edifícios, que também liberam gases de efeito estufa. As emissões fugitivas, como as emissões de metano e outros gases que ocorrem em atividades como a extração e o transporte de combustíveis fósseis, como o gás natural. E, finalmente, outras queimas de combustível, como as emissões de gases do efeito estufa, decorrentes de outras fontes, como a queima de madeira para aquecimento e a queima de resíduos. Então, tudo isso está aí, somado, corresponde a 73% das emissões globais de gases de efeito estufa. A construção de cidades inteligentes e sustentáveis se impõe, porque as cidades são responsáveis por mais de 75% das emissões globais de gases de efeito estufa. A produção de energia, transporte e construção civil são as principais responsáveis por essas emissões. A impermeabilização do solo, o desperdício de água e energia e a produção de lixo também contribui para as emissões de gases de efeito estufa nas cidades. Estes dados são alarmantes e evidenciam a necessidade de ações Esses dados são alarmantes e evidenciam a necessidade de ações para reduzir as emissões de gases de efeito estufa nas cidades, conforme a SBPC. Quem chegou a esses 75% das emissões globais de gases de efeito estufa foi a própria Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É uma necessidade imperiosa tornar as cidades inteligentes, porque a cidade se tornou o principal habitat da humanidade. Pela primeira vez na história humana, mais da metade da população mundial vive nas cidades. Este número, 3,3 bilhões de pessoas, deverá ultrapassar a marca de 5 bilhões até 2030. Até 2030 chegaremos a 5 bilhões nas cidades. Grande parte dos problemas ambientais globais tem origem nas cidades. Esse é um ponto que é importante observar. Inclusive até, por exemplo, os problemas ligados à energia estão dentro desse conjunto de problemas que a cidade apresenta. Então, grande parte dos problemas ambientais globais tem origem nas cidades, o que faz com que dificilmente se possa atingir a sustentabilidade ao nível global sem torná-las inteligentes. Afinal, o que caracteriza uma cidade inteligente e sustentável? Transformar uma cidade em cidade inteligente significa usar a tecnologia da informação para facilitar a gestão da cidade com a colaboração da população e contar com sua participação nas tomadas de decisão. Então, cidade inteligente significa isso. Usar a tecnologia da informação para facilitar a gestão da cidade, colaboração da população e participação da população nas tomadas de decisão. O desenvolvimento sustentável, uma cidade é sustentável, essa cidade só alcançará a condição de sustentável quando for evitada a degradação dos recursos naturais e existirem políticas claras e abrangentes para saneamento, coleta e tratamento do lixo, gestão da água, com coleta, tratamento, economia e reuso da água, sistemas de transportes que privilegiam o transporte de massa com qualidade e segurança, ações que preservem e ampliem áreas verdes, o uso de energias limpas e renováveis e, sobretudo, a administração pública transparente e compartilhada com a sociedade civil organizada. A proteção da população mundial contra as consequências resultantes do aquecimento global e das mudanças climáticas globais se impõe, porque as mortes relacionadas aos efeitos do calor extremo podem quase
quintuplicar nas próximas décadas. Segundo o relatório feito por mais de 100 especialistas de 52 instituições de pesquisas e agências da ONU, de todo o mundo, que monitora os impactos das mudanças climáticas na saúde, e que foram publicados na revista The Lancet, os especialistas alertam que a saúde da humanidade está em grave perigo. O relatório informa que em um cenário de aumento médio da temperatura de 2 graus centígrados, na comparação com o período pré-industrial até o fim deste século, as mortes vinculadas ao calor podem aumentar em 4,7 vezes até 2050. As projeções de um mundo 2 graus centígrados mais quente revelam um futuro perigoso e são um lembrete sombrio de que o ritmo e a escala dos esforços de mitigação observados até agora têm sido lamentavelmente inadequados para proteger a saúde e a segurança das pessoas. Pessoas com mais de 65 anos têm sido as mais vulneráveis ao aumento das temperaturas. As mortes nessa faixa etária atribuídas ao aumento das temperaturas subiram 85% na última década, entre 2013 e 2022. Isso tudo são dados concretos, objetos de pesquisa. E também subiram 85% as mortes em comparação com o número de pessoas que morreram entre 1991 e 2000. Os cientistas destacam que o calor é apenas um dos fatores climáticos que pode contribuir para o aumento da mortalidade. Ondas de calor mais frequentes poderão fazer com que cerca de 525 milhões de pessoas sofram de insegurança alimentar, moderada ou grave até a metade deste século, aumentando o risco global de desnutrição. Isso por conta da questão da queda da produção de alimentos. Já estamos vendo a catástrofe acontecendo para a saúde e a subsistência de bilhões de pessoas ao redor do mundo, ameaçados por ondas de calor, recordes, secas devastadoras para as colheitas, níveis crescentes de fome, surtos crescentes de doenças infecciosas, tempestades e inundações fatais. E agora, para finalizar, nós vamos apresentar as conclusões que nós podemos extrair de tudo que nós apresentamos. Primeiro é que o mundo enfrenta um desafio que é não permitir que a temperatura média global cresça no século XXI acima de 2 graus centígrados, a partir do qual a mudança climática será catastrófica e irreversível. Para evitar esse cenário catastrófico, as emissões globais de gases de efeito estufa terão que ser reduzidas abaixo dos níveis de 1990. Se não for revertida a tendência atual de alta na produção de gases de efeito estufa, não há a menor possibilidade de limitar o aquecimento global a 1,5 graus, meta estabelecida em 2015 pelo Acordo de Paris. E a temperatura planetária deverá subir entre 2,5 graus centígrados e 3 graus centígrados até o final do século, que seria catastrófico. Segunda conclusão, os gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global, resultantes da atividade humana, são produzidos pelos combustíveis fósseis, usados no setor de energia, 34%, indústria, 24%, agricultura, florestas e uso da terra, 22%, e transporte, 15%. O uso dos combustíveis fósseis para a produção de energia é uma das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa. A agropecuária é um dos setores que mais emite gases de efeito estufa também. O transporte rodoviário, edifícios residenciais e comerciais são atividades que geram a maior parte das emissões de gases de efeito estufa. Isso significa dizer que devem ser adotadas estratégias que
que possibilitem a redução e eliminação das emissões de gases de efeito estufa desses setores econômicos para evitar o aquecimento global. Terceira conclusão: o aquecimento global e a consequente mudança climática pode provocar a continuidade do aumento da temperatura média do planeta Terra, o aumento da temperatura dos oceanos, o aumento do derretimento das cordilheiras e calotas polares, inundações de áreas e cidades costeiras, como resultado do aumento do nível do mar, aumento da insolação e radiação solar devido ao aumento do buraco na camada de ozônio, intensificação de catástrofes climáticas como furacões e tornados, secas, chuvas inclementes, entre outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão, comprometimento da saúde da população mundial e extinção de espécies por condições ambientais adversas para a maioria delas. A quarta conclusão é de que os acordos sobre o clima celebrados ao longo da história têm sido ineficazes na gestão das metas a serem perseguidas pelos países, devido ao fato delas serem estabelecidas voluntariamente por cada uma das nações, as quais não são obrigadas a executá-las para garantir que o aquecimento global fique bem abaixo de 2 graus Celsius, rumo a 1,5 graus até o ano 2100, conforme foi estabelecido no Acordo de Paris. A COP30 precisa obter dos países o compromisso de execução das metas assumidas, que devem ser geridas pela ONU com novos métodos de gestão que assegure seu cumprimento. A quinta conclusão: todos os documentos produzidos nas diversas COPs são omissos a não apresentarem propostas concretas que contribuam para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável em nosso planeta, em substituição a um insustentável modelo de desenvolvimento capitalista existente, predador do meio ambiente, e para a construção de um mundo de paz que se contrapõe às guerras que proliferam pelo mundo, haja vista sendo as guerras também grandes responsáveis pelo comprometimento do meio ambiente do planeta. A COP30 precisa obter dos países o compromisso de implementar um modelo de desenvolvimento sustentável e de construção de um mundo de paz e progresso para toda a humanidade. A sexta conclusão que nós podemos extrair de nossa apresentação é de que, para colocar um fim aos eventos climáticos extremos que ameaçam de destruição do nosso planeta e a humanidade, é necessário promover uma profunda transformação da atual sociedade. A insustentabilidade do modelo de desenvolvimento capitalista em vigor é evidente, haja vista que tem sido extremamente destrutivo das condições de vida do planeta. Diante deste fato, é um imperativo a substituição do atual modo capitalista de produção dominante em todo o planeta por outro modo de produção, que leve em conta o homem integrado com o meio ambiente, com a natureza. Isto é, um modelo de desenvolvimento sustentável. Isto não tem sido considerado nas COPs até então realizadas pela ONU. A COP30 precisa propor um modelo de desenvolvimento sustentável a ser adotado em todos os países do mundo para reverter o quadro atual. A sétima conclusão é a de que todos os acordos celebrados até hoje, inclusive o Acordo de Paris, são omissos também no que concerne à construção de um sistema de governabilidade da sociedade global, que seja capaz de assegurar não apenas a defesa do meio ambiente do planeta Terra, ameaçado pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas catastróficas, mas também o reordenamento da economia mundial, que está levando o mundo à depressão econômica e ao estabelecimento de relações internacionais capazes de evitar a proliferação de guerras, ambas comprometedoras também do meio ambiente global. É preciso evitar que essas graves omissões das diversas COPs se repitam na COP30, para que tenhamos sucesso na tentativa de evitar as mudanças catastróficas no clima da Terra no século XXI. A oitava conclusão é a de que a COP30 deveria estabelecer também como prioridade reduzir a emissão de gases de efeito estufa com a implantação de um sistema sustentável de energia baseado em fontes de energia limpa e renovável em substituição ao sistema atual,
e a construção de cidades inteligentes. E sustentáveis para proteger a população mundial contra as consequências resultantes do aquecimento global e das mudanças climáticas globais. A implantação de um sistema sustentável de energia, baseado em fontes de energia limpa e renovável, se impõe globalmente, porque a atual produção e consumo de energia nos diversos setores da economia mundial são responsáveis por cerca de 73% das emissões globais de gases de efeito estufa. E a construção de cidades inteligentes e sustentáveis se impõe porque as cidades são responsáveis por mais de 75% das emissões globais de gases de efeito estufa. Um sistema sustentável de energia baseado em fontes de energia limpa e renovável e a construção de cidades inteligentes e sustentáveis colaborariam no sentido de reduzir a emissão de gases de efeito estufa e propiciar as condições para evitar o comprometimento da saúde da população mundial. A nona conclusão que nós extraímos, e a última das conclusões, é que a proteção da população mundial contra as consequências resultantes do aquecimento global e das mudanças climáticas globais se impõe porque as mortes relacionadas aos efeitos do calor extremo podem quase quintuplicar nas próximas décadas, segundo o relatório feito por mais de 100 especialistas de 52 instituições de pesquisas e agências da ONU de todo o mundo, que monitoram os impactos das mudanças climáticas na saúde. Reduzir a emissão de gases de efeito estufa com a implantação de um sistema sustentável de energia, baseado em fontes de energia limpa e renovável, em substituição ao sistema atual, e com a construção de cidades inteligentes e sustentáveis, contribuirão certamente para evitar que a saúde da população mundial seja comprometida com o aquecimento global e as mudanças climáticas globais. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu teria a fazer sobre a questão da COP e seus desafios para evitar o aquecimento global e a mudança climática catastrófica global. Conforme lhes falei, nós pesquisamos várias publicações visando essa nossa apresentação. Primeiro, nós consideramos o livro de nossa autoria, Aquecimento Global e Catástrofe Planetária, que foi publicado pela Editora Viena em 2010, de Santa Cruz do Rio Pardo. Nós levamos em conta também a produção de gases, a publicação, o artigo, produção de gases de efeito estufa, cresce 1,3% no mundo, mas cai 12% no Brasil. Foi publicado pela revista Pesquisa FAPESP. Está disponível no site da revista pesquisa.fapesp.br. Pesquisamos também uma publicação de Bárbara Terry, quais setores econômicos mais impactam o aquecimento global. Isso está disponível no site www.uol.com.br. Também levamos em conta um artigo de nossa autoria, Como planejar cidades para enfrentar eventos climáticos extremos. Isso foi publicado no site do linkedin.com. Também levamos em conta um artigo de nossa autoria, Aquecimento Global, seus impactos sobre a saúde da população mundial, que foi publicado no site do slideshare.net. Também consideramos a publicação COP30, foi publicado no site www.gov.br. Levamos em conta também a publicação de Karl Marx, O Capital, que foi
publicado pela editora Boitempo de São Paulo em 2013. Levamos em conta também a publicação de Jeff Goodell, aquecimento global é inevitável e 6 bilhões morrerão, diz cientista. Isso está disponível no site rollingstone.com.br. Levamos em conta também um artigo publicado pela CETESB, Quais os impactos da energia nas mudanças climáticas. Está disponível no site cetesb.sp.gov.br. Levamos em conta também a publicação da SBPC, A Importância das Cidades na Crise Climática, que está disponível no site portalsbpc.net.org.br. E, finalmente, levamos em conta também a publicação de nossa autoria, Como Construir Cidades Inteligentes e Sustentáveis, que foi publicado pelo site do linkedin.com. Portanto, meus amigos, espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e fico também na expectativa de que a COP30 ela represente um passo à frente em relação a tudo que foi feito até hoje e que, efetivamente, as metas a serem estabelecidas, elas sejam efetivamente cumpridas, a fim de evitar as consequências nefastas, catastróficas do aquecimento global e da mudança climática global. Finalizo deixando um abraço fraternal para todos vocês.